pessoal. Boa tarde. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui hoje conversando com vocês. Obrigada pelo pessoal, a galera toda do Nova City pelo convite. Tati, obrigada também. É um prazer grande eu estar aqui debatendo um painel por um assunto que me é muito caro, que é a inovação na retomada das economias locais, né? A gente, hoje, antes de eu apresentar aqui os nossos ilustres palestrantes, a ideia é eu trazer aqui um pouco de contexto do que a gente vai debater aí nessa uma hora. E para esse contexto, eu queria fazer menção a um livro recente que saiu, que é O Futuro é das TICs. E as TICs é o acrônimo, né? Das cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. E esse livro traz uma série de provocações para o nosso debate aqui hoje. Trata também da relevância das cidades, né, se fazerem em ambientes propícios para ter inovações e serem abertas para a retomada econômica pós-Covid. E eu vou querer começar aqui com 3 provocações para os nossos palestrantes. Então, a minha ideia aqui agora, eu vou apresentar essas 3 provocações, vou apresentar esses palestrantes e eu solicito a todos que passem pela primeira provocação e depois a gente volta, repito a segunda e depois, se der tempo, a terceira. A primeira provocação, eu peço aqui uma licença poética para trazer uma definição do que seria as TICs, uma definição cunhada pelo Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. E eu vou aqui ler rapidamente essa definição. Uma cidade humana, inteligente, criativa e sustentável é aquela que faz uma gestão integrada, integral, sistêmica e transversal de suas 5 camadas: pessoas, subsolo, solo, infraestrutura tecnológica e plataformas. E as plataformas são plataformas que englobam internet das coisas, blockchain e inteligência artificial. Construindo, então, uma cidade boa para viver, trabalhar, investir e visitar de forma sustentável, criativa e com alta qualidade de vida. Dada essa definição, minha primeira provocação aqui para os nossos palestrantes seria, e aqui a gente tem representantes do Brasil, Sudeste, Sul e Nordeste, que cada um deles fale e contribua do seu ponto de vista, seja do seu município, seja do seu estado, como a inovação tecnológica, na realidade em que vocês estão, do trabalho de vocês, pode contribuir para transformar seu município num município chique. Essa seria a minha primeira provocação. Então, voltando ao papel da tecnologia nos municípios da atuação de vocês, no estado de vocês, para transformá-los num município, num estado chique. A segunda provocação, eu gostaria de levantar, seria... tem muito a ver com o painel anterior, quem nos está acompanhando ao longo do dia. Esse livro ele traz uma provocação maravilhosa e que ele fala que a tecnologia em si, por si só, ela não é a real inovação das cidades. A real de vir nas pessoas. Isso, eles trazem uma série de exemplos internacionais até, e brasileiros também trouxeram a cidade de Vitória como um exemplo para essa colocação, e eles mencionam que, justamente pelos ciclos políticos, né, e relembrando que esse ano nós estamos em ano de eleição municipal, a gente, às vezes, essas inovações, elas não são levadas a cabo pelas próximas gestões, elas sempre voltam à estaca zero. Então, eu gostaria aqui também de provocar os gestores públicos aqui hoje desse painel, nessa colocação que o livro traz, que a inovação mesmo, de fato, ela tem que começar pelas pessoas, que são as próprias pessoas que, uma vez empoderadas desta causa, que vai trazer um desenvolvimento para a sua cidade, né, para o seu estado, ele é imprescindível para que, de fato, ele seja perene. Então, seria a minha segunda provocação para vocês, como gestores públicos, de como fazer com que
a população, ela de fato, ela se encante e ela leve a cabo essas iniciativas, essas inovações, para que de fato transformem, o desenvolvimento dessas cidades. Então começo aí com 2 e depois a gente volta à provocação e eu faço, se tiver tempo, a minha terceira. Para debater então essas 2 provocações já colocadas, eu chamo aqui a Leani Lemos, secretária de Planejamento e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul. Chamo aqui também Marcos Rocha, de Santa Catarina, Leonardo Soares, do Rio de Janeiro, de inovação, e Túlio Ponzi. Eu gostaria de começar com a Leane. Leane, por favor, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você. Sou sua fã, então, de novo, um prazer enorme estar aqui mediando esse debate aqui hoje com vocês. Obrigada, Raquel. Boa tarde a todos meus colegas aqui do painel, também quem estiver assistindo. Vou só fazer um pequeno reparo, Raquel. Eu sou agora ex-secretária de Planejamento do Rio Grande do Sul, estou atualmente coordenando o Comitê de Dados no combate ao Covid-19, e aí, enquanto aguardo uma indicação que foi feita para a presidência do Banco de Desenvolvimento, BRDE, né, no Rio Grande do Sul. Isso. Mas tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho lá no... E vou ficar bem quietinha aqui, porque falaram que não era para eu cortar minha cabeça. Olha, eu vou começar pela segunda pergunta, porque eu acho ela mais relevante. Não há como a gente fazer qualquer inovação sem as pessoas. Se a gente está falando de mudar a sociedade, a gente não está falando, né, de uma distopia em que sejam as tecnologias que vão mandar e que a gente vai ser em que a gente vai ser acessório, em que a gente não é o protagonista. Então eu acho que é fundamental a gente pensar pessoa, inovação sempre a partir das pessoas, né? Eu sei que talvez aqui eu esteja chovendo numa molhada, a gente tem uma série de muitos especialistas, mas eu vejo essa definição das cidades chiques, muito chiques, e isso é uma utopia, isso é um projeto, isso é algo, né, desejado, desenhado para ser desejado. E a gente tem um longo caminho até isso. É claro que a gente tem cidades que avançaram, que estão avançando muito, outras cidades que avançam menos, e a gente tem muitos desafios que são desafios do dia a dia. E por isso que é muito importante, eu acho, que a gente olhar para as pessoas e perguntar para as pessoas o que você quer também. Claro que a gente tem que, eu acho que viajar mesmo, a gente tem que imaginar, a gente tem que usar muito da nossa imaginação, principalmente quem vive da imaginação, eu digo, né, os nossos acadêmicos, os nossos empreendedores da área de inovação, são as pessoas que vão nos puxando, e puxam inclusive a gestão, né? Puxam esse fazer. Mas também tem na sociedade, ainda mais na sociedade que a gente vive, de inúmeras desigualdades, inúmeras clivagens, que existem diferentes níveis também do que as pessoas desejam. Então, eu acho que é esse casamento de trazer a tecnologia para perto do que as pessoas desejam, como melhoria de vida, como um projeto de vida, que é um elo fundamental. Não vou falar muito, não, senão não deixo meus colegas falarem. Faz muito prazer de estar aqui. Ótimo. Marcos, e você? E agora vamos começar da segunda pergunta, então. Como que você vê, com a sua experiência, como que você vê... porque a gente está no ano eleitoral, né? Então, a gente muda isso, sempre... principalmente quando a gente fala de projetos que lidam com inovação, isso é sempre, não só com projetos, acho que de uma forma geral, isso é um issue importante. Qual que é a sua opinião e como que você vê isso na prática? Olá, Raquel, boa tarde aos meus demais colegas. A questão da continuidade é sempre um desafio no Brasil, né? E eu penso o seguinte, acho que muitas vezes isso acontece porque a própria sociedade deixa muito na mão do agente público político, né? Eu falando mais de política partidária aí, a tomada de decisões e as rédeas do comando das políticas, seja da cidade, do estado, quem sabe até do país. Aqui em Florianópolis, a gente está tendo uma experiência muito interessante, e aí, claro, a questão da continuidade, o futuro nos dirá, mas
a gente teve uma mudança de pensamento, de mentalidade, principalmente das entidades empresariais e da academia aqui. A gente, desde 2016, eu sou oriundo de associação empresarial, venho da iniciativa privada, e desde de 2017 assumi o desafio aqui da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura. Mas isso aconteceu não por força minha, ou individualismo, muito pelo contrário, isso aconteceu porque o prefeito eleito na época, né, o Jean, que é o nosso prefeito atual, quando foi eleito, chamou as entidades empresariais que estavam com essa vontade de participar, e elas efetivamente indicaram nomes para posições chaves, principalmente relacionadas a cargos mais técnicos e com impacto no desenvolvimento econômico. A gente conseguiu muita coisa a partir disso. Percebemos que essa mudança de pensamento, não só do agente público que procurou as instituições, mas como as instituições que tiveram a vontade de indicar essas pessoas, nós conseguimos ativar totalmente a nossa lei municipal de inovação, com casos muito legais, e inclusive impactando no atual no combate à pandemia do Covid-19. Um dos mecanismos que nós temos aqui é um programa de incentivo fiscal à inovação, uma espécie de lei Rouanet para incentivar startups. A gente já incentivou mais de 15 startups nesse tempo, e a primeira delas era uma empresa chamada Smart Tour, que tinha uma solução muito legal para rotas turísticas inteligentes dentro da cidade. De certa forma, substituiu o guia turístico. Com a pandemia, o turismo, obviamente, caiu, e essa empresa que foi apoiada pela Lei Municipal de Inovação, tendo uma tecnologia com valor, conseguiu, graças ao ecossistema de inovação também da cidade, com apoio, com contatos e tudo mais, se reinventar, criou uma solução chamada Smart Tracking, inclusive foi premiada internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde, para criar destinos turísticos seguros agora, e é utilizada hoje em Florianópolis por mais de 5.000 estabelecimentos para fazer check-in das pessoas que vão lá, né, que frequentam, para a gente ter rastreabilidade caso uma dessas pessoas seja positivada por Covid-19. Isso nos ajuda muito na política de combate, porque se uma pessoa dessas for positivada, todas as demais que estiveram ao mesmo tempo são informadas e recomendadas a procurar os serviços de saúde para fazer testagem e seguir os protocolos. Então, muito brevemente, também para deixar os outros colegas falarem, eu dei um exemplo prático de como a participação não só da área empresarial, mas a área acadêmica também muito atuante, muito importante, com o seu conhecimento de referência nisso tudo, e principalmente, né, dessa união de esforços, deixando um pouquinho seus egos de lado. A gente brinca, não é ecossistema, é ecossistema, né? A gente tem que ter essa consciência. E, no fim do dia, a gente ter as pessoas efetivamente também tomando a sua decisão em prol do coletivo, né? O exemplo que eu dei do QR Code. A gente tem uma tecnologia muito legal que foi criada por empreendedores e empreendedoras, com apoio público, com apoio acadêmico, mas se no fim do dia as pessoas não fizerem o seu check-in, nada disso funcionaria. E a gente já tem, está rodando há mais ou menos 20 dias, a gente já tem mais de 1 milhão de check-ins na plataforma. Então, está sendo um sucesso, que a gente espera agora, inclusive, compartilhar com o resto do Brasil, obviamente. Compartilha conosco depois. Já coloca aí no chat. Já escreve aí para a gente poder usar. Não, é um exemplo prático fenomenal, porque é isso. Mesmo o exemplo que você deu mostra claramente, né, que a situação mudando, eles conseguiram se apoderar da ideia, mudar rapidamente, ainda assim conseguir fornecer o serviço adaptado. Perfeito. Exatamente. Muito bom. Leonardo, te chamo agora para você falar um pouquinho da experiência do Rio de Janeiro. Moro no Rio de Janeiro, sotaque é mineiro, mas eu moro no Rio de Janeiro. Sou mãe também de uma carioca e vivo já há 4 anos nos desafios da cidade de Carioca. Então, fala aí um pouquinho para a gente. Boa tarde a todo mundo, obrigado pelo convite, parabéns ao pessoal da Inova Síria. Ao longo do dia eu estou acompanhando meio aos soluços aqui, mas está muito legal a programação, gente muito boa. Infelizmente, quer dizer, infelizmente não, porque depois a gente vê, mas muito aprendizado para a gente tirar. Tudo quanto é região aqui representada, faltando nossos amigos de Norte e Centro-Oeste. Da próxima vez, espero que eles estejam conosco aqui para a gente somar esforços, né? Bom, a gente vê muito aqui a questão do desenvolvimento da cultura, né? O desenvolvimento da cultura é uma cesta, né? Você tem a coisa da identificar e qualificar talento, você tem a coisa de atrair capital, você tem a coisa de gerar networking, gerar eventos, gerar compartilhamento de conhecimento.
E hoje você parte de uma premissa, a gente parte de uma premissa muito grande de que assim, a gente tem pilares muito assim palpáveis assim e sentidos por a gente como necessários, né? Que é a coisa da sustentabilidade ambiental, a coisa da inclusão social, que é a que mais me preocupa, e a coisa do compartilhamento de conhecimento. Acho que essas três coisas, elas vestem qualquer dinâmica que a gente montar, tem que vestir qualquer dinâmica que a gente for montar. Não é à toa que eu até trabalho com o pessoal de Barcelona para fundos de investimento, para dizer linhas de investimento, o que elas devem começar a seguir mais firmemente a partir de agora, e se em todos os cases estão esses três pontos lá, compartilhamento de conhecimento e tal. O que me preocupa agora? A gente vem já projetando 2030 há bastante tempo, dizendo que a gente vai chegar com 35% das atividades profissionais atualmente existentes riscadas do mapa, 85% das novas que surgirão. A gente não sabe do que se trata, só sabe que vão beber muita inspiração em tecnologia emergente, coisa e tal. Mas, no fundo, a gente, os engenheiros vão me entender, embora eu não seja engenheiro, a gente vive sempre olhando muito para a integral e olhando um pouco para as derivadas. E, assim, eu acho que a gente tem que olhar mais para as derivadas. Minha formação é jurídica, não tem nada a ver com direito. Mas eu ouvi isso do engenheiro uma vez, achei genial. E o que me preocupa agora, né? Então, a gente vem projetando essa pandemia digital e a pandemia que veio foi outra. Né? Veio uma outra pandemia que trouxe para a gente o que eu tenho chamado ultimamente de processo de aceleração da Covid-19. Então, se a gente tinha que chegar em 2025 em determinado status, agora esse 2025 vai ter que virar 2022. E essa coisa está, de certa forma, ajudando a gente nesses novos hábitos. Porque, por exemplo, essa ferramenta desse tipo de evento que a gente está fazendo virtual aqui, ela já estava à disposição de todo mundo há muito tempo. E ainda assim a gente pegava lá uma ponte aérea para fazer uma reunião com a Leani no Rio Grande do Sul, com o Túlio no Recife, com o Marcos em Floripa e voltava no mesmo dia, mas tinha... Quer dizer, a gente tem que melhor aproveitar essas coisas. A gente aqui no Rio, a gente tem tentado fazer um que a gente chama de desafio Core Smart City, Smart People, que tem tudo a ver com o que a Leani estava falando antes, que é assim, parte das pessoas, do desenvolvimento da cultura, e de tentar incubar startups dentro do centro de operações do Rio de Janeiro, que é uma tremenda referência global até, e desenvolver ferramentas para cá, através de alianças estratégicas, né, se socorrendo de alguns dispositivos do marco da Lei de Ciência e Tecnologia, que foi regulamentado no ano passado, permite termos de compromisso, alguma coisa assim, a gente tem se calcado em cima disso. O que tem, e eu acho que isso é um processo de desenvolvimento, uns vão andar um pouco mais na frente, outros um pouco mais atrás, mas a gente vai se encontrar, porque o compartilhamento de conhecimento vai ser fundamental para todo mundo. O que me coloca, assim, aí talvez é uma bola até que eu levante, assim, que me deixa um pouco preocupado, até bastante preocupado, é que, no fundo, a inclusão ganha uma relevância muito grande, porque eu acho que o distanciamento entre quem não tem conectividade, quem não tem os meios para poder se engajar dessa forma, eles provavelmente tendem a aumentar. Então, eu acho que o desafio muito grande, neste momento nosso, é buscar essa inclusão com bastante criatividade, assim, temos que descobrir novas formas para seguir no desenvolvimento dessa nova cultura. Mas, assim, como um otimista, talvez, não sei dizer, eu acho que ali na frente a gente tende a chegar num ponto legal, se Deus quiser. Obrigada. Você tocou num ponto aí que seria a minha terceira pergunta, mas eu volto nela porque eu gostaria de escutar o Túlio, com a realidade de Pernambuco também. Túlio, como você vê aí a sua realidade de como de fato essa máxima, né, que é trazida nesse livro que eu mencionei, de fazer com que as pessoas, a verdadeira inovação nas cidades passa, né, são as pessoas, trata pelo empoderamento dela nas causas de desenvolvimento das cidades. Como que você vê isso daí na sua realidade? Boa noite a todos. Satisfação muito grande, tá? A gente está participando aqui, revendo pessoas tão queridas, né? Minha amiga Leani, tendo o privilégio de estar com ela aqui hoje, Leonardo, Marcos, Raquel.
Raquel, eu estou à frente aqui no Recife da Secretaria de Inovação Urbana. Tá? Então, para a gente sempre acreditou muito, tem muito esse entendimento, inovação tem muito mais a ver com a forma que você vai observar aquele problema do que com tecnologia, né, ou com qualquer outra coisa. Né? Você dá um olhar novo. Então, a nossa missão aqui é exatamente essa, é dar soluções novas para problemas que se arrastam há décadas, né, problemas atuais, né, desafios futuros, ou até mesmo aqueles que a gente não sabia nem que iam surgir. Né? Exemplo de uma pandemia dessa como veio. E o que você está falando, a provocação é muito pertinente, porque uma das ações que a gente tem aqui, ela é exatamente isso. Né? Ela prova que a principal tecnologia que a gente tem na nossa cidade é social. Eu acho que a gente tem um programa que os moradores eles estão transformando suas próprias comunidades. Né? E quando a gente fala, a comunidade fica linda, né? Transformada, onde era lixo, rato, barato, escorpião, vira um espaço para as crianças, para as pessoas. A comunidade ela é toda redesenhada e repensada sob a perspectiva das crianças, por exemplo, para você estar contribuindo a partir do espaço urbano com o desenvolvimento infantil, inclusive. Mas o mais bonito do programa, e aí eu acho que é talvez um exemplo do que você está falando, e eu digo muito isso, que a principal inovação dele não é na intervenção em si, na transformação, é no jeito de você exercer a cidadania. Porque o cidadão ele começou a deixar de cobrar, reivindicar apenas do poder público e começou a querer ser parte da solução. Isso aí a gente está começando a fazer há mais de 4 anos. E se você for observar agora, durante a pandemia, né, a gente fala muito de alguns legados, né, da gestão pública baseada em dados, de uma gestão pública que vai começar a se preparar para crises, poder dar resposta, mas para mim, eu acho que talvez um dos principais legados dessa pandemia é a percepção das pessoas sobre a relevância do poder público na vida delas. Eu acho que isso ficou muito claro. E, ao mesmo tempo, de outro lado, todos os governantes, todos os gestores públicos perceberam de uma vez por todas que não se resolve mais nada sozinho. E é fundamental para você enfrentar qualquer desafio urbano, você ter a capacidade de mobilizar a população e trabalhar junto com ela. E foi assim com o isolamento social, por exemplo. Você não vai conseguir fazer o isolamento social se você não mobilizar a população. Aqui a gente criou no Recife uma tecnologia que depois foi replicada em todo o Brasil, da geolocalização dos smartphones, em parceria com a startup, que é a Recifense, né, em parceria com o Cor Digital, em loco. E foi fundamental, porque a gente não tinha informação. Mas como é que a gente ia avisar para a população, ia direcionar uma comunicação, um trabalho em conjunto, se a gente não sabia onde é que tinha ou não um isolamento social, onde é que as pessoas não estavam circulando? Aqui a gente teve um exemplo bem interessante também de sobrevoo com drones nas comunidades, de difícil acesso na comunidade, né, para poder estar levando essa informação. Recife é formado por mais de 70% de morro, para você levar para toda a população recifense essa informação. Então, é você colocar a tecnologia a favor da população, mas com essa sensibilidade, sabe? E sabendo que ele é um grande protagonista disso tudo, cidadão. Né? Então, eu acho que é um caminho sem volta. Né? A gente, essa semana, inclusive, Raquel, lançou um programa novo. A gente está com um protótipo de política pública de upcycling, aqui, transformando o lixo plástico em artefatos, em soluções para o dia a dia das pessoas, sendo que a inovação, porque o upcycling não é inovação, já existe no mundo, não é transformar um objeto, um lixo plástico que está no rio, no canal, na barreira, num artefato. É você, a partir disso, promover uma estratégia de mudança de comportamento coletivo e o morador como protagonista, o cidadão como protagonista. O que a gente quer é fazer com que ele, do mesmo jeito que ele usou máscara, e continua usando máscara para se proteger, que é um hábito novo, ele passe a cuidar do seu lixo, cuidar do seu lixo plástico. Então, eu acho que dialoga muito, sabe? É uma tendência que ela veio para se acelerar. É o coronavírus como uma aceleradora, vamos assim dizer, sabe? De algumas tendências que já existiam, de alguns hábitos. Eu acho que, de fato, essa frase vai ficar, né? O coronavírus como uma aceleradora, porque, de fato, mais positivo que isso, impossível, né, Túlio? Nesse quesito, eu vou já para a minha pergunta, minha terceira provocação, e aí eu gostaria que a gente seguisse essa mesma ordem, né? Então, eu vou fazer a provocação e passo para a Leani. Leani, o que você consideraria como real inovação em termos de gestão pública hoje,
quando a gente fala em retomada econômica, né? A gente sabe que grande parte hoje das grandes discussões hoje que está tendo, tanto em nível federal quanto local, é como fazer essa retomada. E esse diálogo sempre dá saúde e a economia. E eu escutei isso de vários gestores públicos falando, olha, estão todo mundo colocando como se fosse dois pontos antagônicos, quando que de fato eles têm que se caminhar juntos e é possível esse caminho em conjunto. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, para os palestrantes, o que vocês considerariam como inovação mesmo, em termos de gestão pública, para contribuir para essa retomada, considerando esses dois pilares caminhando em conjunto, né? Saúde e retomada econômica. Olha, Raquel, eu posso só dar uma palavrinha sobre o tema anterior, porque você falou e meio passou batido, Claro. E eu, sendo cientista política, eu não posso deixar de falar alguma coisa sobre eleição, né? Porque você falou sobre a dificuldade de continuidade dos projetos dados os ciclos eleitorais. Então, a gente tem um ciclo e muitas vezes você tem interrupção. Eu acho que uma boa saída para isso, e a gente viu isso acontecendo já em algumas áreas, em alguns estados, isso varia bastante, é que a pauta ela seja apropriada, se não por toda a sociedade, porque, né, sempre vai haver divergência, isso é natural e isso é desejável, mas que por setores expressivos da sociedade. Então, quando a inovação, quando o uso intensivo de tecnologia, quando uma mudança no modo de se fazer, no modo de se organizar, no modo de operar, do governo operar, passa a ser uma pauta que não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente, mas de setores organizados que têm poder de pressão, e aí você tem a continuidade, porque você tem os patrocinadores, né? Você tem os champions daquela matéria. Então, por exemplo, na questão fiscal, a gente vê que alguns estados não interessa qual partido que está no poder, mas tem uma muda a direção das políticas públicas a partir da gestão fiscal, mas a gestão fiscal responsável ela é um bem, independentemente de partidos políticos. Isso aconteceu no Espírito Santo, por isso que está estável aí há muito tempo, isso aconteceu no Ceará, estável há muito tempo. Então, eu acho que essa instabilidade que a gente deseja, na verdade, quando se depende muito da plataforma ou da proposta dos candidatos, é muito ruim para a sociedade. Então, é muito assim, a gente está falando de um setor, de uma área em que as pessoas se organizam, de que as pessoas são formadoras de opinião, então é muito importante que isso continue assim, né? Que a pauta seja uma pauta apropriada pelos empresários, pela academia, independentemente de quem esteja no poder, que ela seja levada e que haja uma pressão para que haja essa continuidade, porque senão é realmente muito ruim. A gente vê muita interrupção e é um prejuízo muito grande. Aí a gente vai para a questão perfeito. Eu acho que esse seu ponto ele é perfeito, é um pouco do que traz o livro. E antes mesmo dessa reunião aqui, eu estava em call com alguns clientes e a gente estava discutindo muito isso, porque a frustração. Eu trabalho muito no diálogo, né, do setor privado com o setor público. E a frustração do setor privado é justamente essa, porque as empresas elas são perenes, dependendo da empresa, ela está lá por mínimo de 30, 50 anos, dada a natureza da própria empresa, né, da sua atividade. E aí ela chega e fala, poxa, mas a gente olha para trás e dá, às vezes, a pessoa não usou a palavra pânico, mas foi assim, uma frustração tão grande da gente ver os problemas são os mesmos. Há 10 anos a gente começa e trabalha em conjunto com o poder público e aí muda o poder público e muda tudo. Então, eu acho que esse ponto que traz o livro que você reforça, ele é de extrema relevância, de como com que os gestores públicos também podem auxiliar o setor privado a fazer com que a população local se empodere das causas, para que, de fato, independente de passe prefeito, passe governador, ela cobre aquilo independente da gestão, né? E a forma de fazer isso, tem toda uma literatura sobre isso, sobre política pública e a resiliência ou a resistência delas, a permanência em diferentes governos. Você tem que ter ganhadores, né? Você tem que ter ganhadores na sociedade. São os ganhadores que vão defender essa política. Então, por isso que eu acho que é muito importante também que sejam políticas inclusivas e, enfim, que tenha ganhadores na sociedade e que puxem no sentido de, na verdade, não é puxem, empurrem, né? Que pressionem para que essas políticas elas continuem caminhando. Mas indo aí para
a questão que você colocou. Ai, meu Deus, até já me esqueci. Fala de novo, Raquel, eu de falo como, o muito. que que vocês não, do que vocês consideram, a terceira provocação seria, o que vocês consideram como inovação na parte de gestão pública que possa contribuir para essa retomada Recuperação. econômica? Isso. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que entender nesse momento. Eu posso mostrar um gráfico? Só um. Não vou ficar fazendo Claro, apresentação de compartilhar. PowerPoint, não, hein? Porque Sim. senão o povo... Espera um pouquinho. A gente tem que reconhecer que a gente está vivendo num momento de maior incerteza da humanidade. Então, eu vou tirar aqui essas carinhas só para a gente olhar o que é o coronavírus. Aqui é o índice de incerteza mundial de 59 até 2020. Não tem assassinato de presidente, não tem guerra, não tem crise do petróleo, não tem Brexit, que traga maior incerteza para o mundo do que o coronavírus, né? Então, eu acho que isso é importante para que todo mundo entenda, e eu já vou parar aqui de compartilhar. Eu gosto muito dessa imagem, eu acho que toda vez que a gente começa a falar, eu acho ela impactante, porque a gente não pode esquecer que a gente está entrando numa recessão global, o mundo está parado, é 4,9, o FMI anunciou há poucas semanas de recessão global, é 9,1 no Brasil. Os países estão tomando medidas diferentes para tentar justamente ajudar nessa retomada, e o que a maior parte dos países fez foi criar políticas em 3 níveis. É política de crédito, é crédito para quem é empreendedor, é transferência de recursos para entes subnacionais, no nosso caso, municípios e governos estaduais, porque a queda de arrecadação, redução de atividade econômica, queda de arrecadação, você precisa fazer uma reposição para que os serviços não parem, e algum tipo de transferência individual, renda mínima ou garantias de emprego, né? Como alguns países europeus fizeram. Aqui também se iniciou uma política de que o governo paga uma parte de salário e o privado paga outra parte, a negociação. Então, os Estados Unidos estão investindo 2,2 trilhões de dólares, é maior do que o PIB brasileiro. Quase 4 vezes, não, 2,5 vezes mais do que foi o New Deal. Né? É maior do que o Plano Marshall, é maior que todos os planos de reconstrução. Então, a gente tem que ter isso na cabeça, porque senão a gente fala assim, o que o governo lá, o prefeito de Recife vai fazer para poder salvar as empresas? A gente tem um problema que é sistêmico, tem choque de oferta e tem choque de demanda, o mundo está parado. É diferente da recessão de 2015 e 2016, que o mundo não estava em crise e o Brasil estava em crise. A gente está numa crise, todo mundo está numa crise. Para um estado como o Rio Grande do Sul, isso é dramático, porque é um estado exportador. Então, exporta internamente para o mercado interno, exporta, né? Tem grandes parceiros internacionais. Só a China está consumindo. Estados Unidos caiu demanda, o CDE caiu demanda, né? São os 3 maiores parceiros do Rio Grande do Sul. Então, acho que isso é uma coisa importante, que a gente está aqui numa coisa que todo mundo está passando por um período que é um período de crise, que vai ter impactos econômicos fortes. E que só resolve, grande parte da solução vem de soluções nacionais. Né? São os entes, são os governos federais ou nacionais, onde não é uma federação, que colocaram recursos. Os Estados Unidos estão colocando 10,5% do seu PIB, o Brasil está colocando cerca de 3,5% do seu PIB. Eu acho que é um pouco por aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que concordo que não é uma dicotomia. Né? A gente não pode ver saúde versus atividade econômica. A forma como a gente tentou construir isso no Rio Grande do Sul, e durante 3 meses funcionou muito bem, eu acho que na primeira fase a gente ajudou a salvar muitas vidas e manter a atividade econômica, foi através do distanciamento controlado. Né? A gente regionalizou o Estado, criamos um sistema de bandeiras, avaliamos as atividades econômicas conforme nível de risco, criamos protocolos específicos para cada tipo de bandeira, e durante 3 meses o que a gente viu foi uma grande recuperação da atividade econômica. Vou pedir aqui para mostrar só mais um gráficozinho, é o último. Eu tenho que colocar aqui, né?
Opa. Que é evolução das notas eletrônicas no estado do Rio Grande do Sul. Né? Aqui, o início é na primeira semana da pandemia, das primeiras medidas de lockdown, que não foi exatamente lockdown, mas de quarentena. Então, a gente tem aí, meados de março, o efeito disso no mês de março e abril, e depois uma recuperação. A linha é o ano de 2019, a referência é o ano de 2019, nós estamos praticamente iguais ao que foi, ao que aconteceu em 2019. Então, foi possível, nesse período, a gente recuperar 93% da atividade do comércio em relação ao que era janeiro e 74% do que era a indústria em relação a janeiro. Né? Então, eu acho que é possível se conciliar. Hoje a gente vive um grande dilema, uma grande pressão, justamente porque estão aumentando o número de casos, é bem diferente do que aconteceu em muitos estados, mas está um pouco mais acelerado no estado do Rio Grande do Sul. Então, uma grande pressão para que não haja fechamento de atividades, né? E que as atividades que são mais restritas sejam mais abertas, que é natural também. Faz parte do jogo a gente sofrer essas pressões. Mas eu queria dizer isso, que há uma possibilidade de, com o uso intensivo de dados, com o uso intensivo do conhecimento que já existe, que é pouco, porque a gente está vivendo um mundo de incerteza, mas é possível a gente fazer boas medidas que, de certa forma, recuperem pelo menos alguma parte da atividade econômica. Uma parte a gente vai precisar de ajuda, vai ter que ter crédito, vai ter que ter novos fundings, vai ter que ter novas formas de você dar o suporte para os setores e de segurar o emprego. Mas uma outra parte é tentando conciliar as duas coisas. Muito bom. Obrigada aí pelos gráficos, foram ótimos. Esse primeiro, de fato, é bastante impactante. Bom, você mencionou, então, 2 pontos, né? Bom, vários, mas eu acho que você mencionou bastante o uso no final da sua fala, né? Além do auxílio do governo, que aí eu acredito que a gente pode falar que é igual para todos os nossos aqui palestrantes, mas você mencionou, no caso do Rio Grande do Sul, a implementação do sistema de bandeiras e o uso intensivo de dados também para auxiliar nessa retomada. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Marcos, seguindo o Marcos, depois o Leonardo e o Túlio, para que vocês falassem na experiência de vocês. E o que vocês usaram, o que vocês tiveram, ou que não tiveram e sentiram falta, que poderia ser melhor feito para auxiliar nessa retomada econômica. Eu vou tocar num ponto mais estruturante, tá, Raquel? Assim, claro. Acho que o pacote de soluções, eu acho que é mais ou menos o mesmo, né? Eu acho que o Leonardo foi muito feliz quando falou da questão da aceleração causada pelo Covid-19, e isso foi para todo mundo, privado, público, acadêmico. Isso foi geral. Eu acho que o pacote teve uma iniciativa muito legal em nível nacional, o Sinditele Brasil, somando com a iniciativa da Inloco, que o Túlio falou. Aliás, um abraço para o Guila, nosso colega lá no Fórum em Novas Cidades, lá de Recife. Muito legal o trabalho também. Mas o Sinditele Brasil também disponibilizou uma plataforma de geolocalização dos aparelhos de telefonia móvel para dar suporte à tomada de decisão, principalmente para a detecção de aglomerações, etc. Mas o ponto estruturante que eu queria falar é o seguinte: como é que a gente fala e faz inovação, ou promover inovação, principalmente inovação aberta, que eu acho que é o que traz resultado com velocidade maior, quando todo o pacote legislativo legal, e aí o Leonardo acho que vai poder também falar sobre isso depois, todo o nosso pacote de compras públicas, eu estou falando de Lei 8666 e suas derivações, assim, a 8666 foi criada exatamente para tirar o risco da compra pública. E inovação traz risco, é inerente, né? Então é muito complicado, porque a gente vê às vezes projetos muito legais, digamos, um projeto de transformação digital, um projeto às vezes até de inovação mais voltada à economia criativa, tudo mais, e você acaba fazendo pregão para contratar isso. Não dá. Mas isso acontece por quê? Claro, infelizmente nós tivemos uma série de problemas, e ainda temos no Brasil, de desvios e tudo mais, mas se criou uma disfunção na compra pública, nivelando tudo no pregão, não se faz praticamente mais licitação técnica e preço, por exemplo, entre outras modalidades, porque tem todo mundo muito medo. O gestor público, todos nós aqui que já passamos, porventura, por um cargo de ordenador de despesas, sabe o medo que se tem de colocar o seu CPF numa assinatura de uma contratação, mesmo às vezes quando a gente tem certeza de que foi feito tudo certinho. É complexo, porque todo o arcabouço legal e toda a legislação brasileira é avessa 200% ao risco. Eu tenho participado, principalmente ano passado,
toda a discussão do Marco Civil das startups no Brasil, e eu acho que lá apareceu uma luz no fim do túnel. Infelizmente, o assunto saiu da pauta, por razões bastante compreensíveis, mas tem que voltar. Um instrumento que está sendo discutido é o termo de colaboração para teste de inovação. Seria uma mudança de filosofia na compra pública. Porque quando você faz uma compra pública, você precisa fazer um termo de referência. Do quê? De uma solução. Mas se você tem um problema cuja solução não existe ou você não sabe que existe, como é que você vai desenhar isso no termo de referência? Então, a ideia desse termo é você inverter a lógica e fazer em duas fases. Uma fase na qual você descreve um problema e busca no mercado soluções para este problema por meio de uma banca multidisciplinar e, inclusive, multissetorial. Essa solução selecionada, ela é aprovada para fazer uma prova de conceito de até 6 meses e o valor, se eu não me engano, de até R$200 mil. E caso a prova de conceito, também monitorada por aquela comissão, se aquela prova for bem sucedida, aí sim ela estaria credenciada automaticamente, sem precisar fazer uma nova licitação, a ser adquirida por um tempo, acho que era de 2 anos e tudo mais. Então, seria uma solução potencial. E aí, voltando não só à questão dos nossos ciclos políticos, que são de 4 em 4 anos, a própria Lei 8666, quando adquire serviços, prevê um ciclo de 4 anos. Então, você pode fazer um contrato de, no máximo, 4 anos de duração. Depois, como é que você faz? Tem que fazer uma nova licitação. E, muitas vezes, porque fazer a renovação não é seguro, né? Você tem que fazer uma nova licitação e perde-se tudo que já foi feito antes. Eu não estou demonizando o 8666, não. Eu quero deixar muito claro isso. Ela é importante para o Brasil ser atualizada. Precisamos inovar nas compras públicas. E isso vai dar, eu acho, o salto necessário para que a gente traga a inovação efetivamente mais para dentro dos governos em todas as suas esferas e que a gente consiga aí sim ter soluções de longo prazo e inovadoras efetivamente. Perfeito. Passo a palavra, então, para o Leonardo. Leonardo. Isso. Tá ótimo o debate, gente. Obrigado. Essa coisa que o Marcos sustentou agora há pouco, lá dentro do contexto da Leani também, e pegando lá um gancho deixado pelo Túlio, em que ele usa uma expressão muito legal, que ele fala da evolução da gestão pública baseada em dados. Isso é uma coisa que também é mais lógico que não é uma novidade, mas assim, a dimensão é uma novidade, né? Então, assim, a disruptividade não está mais na disruptividade, mas sim na velocidade, né, do que a coisa aconteceu. É, de fato, uma introdução de novos meios e maneiras que eu acho que tem muito a contribuir para a gente. Agora, voltando a esse aspecto do ambiente regulatório. O nosso ambiente regulatório é absolutamente esquizofrênico. É uma coisa feita para não funcionar. E é curioso, porque é feita para não funcionar as coisas certas, porque as coisas erradas a gente cansou de ver funcionando aos trampos, né? Não foi pouco, não. Então, você vê o Marco de Ciência e Tecnologia, você vê a 13303 fazendo um bem para empresas da administração indireta, né? Ali você já tem o termo de compromisso, aliança estratégica, tem algumas ferramentas interessantes para você fazer isso, mas é aquele troço, as ferramentas, em sua maioria, sobretudo para você fazer dado, porque assim, tudo é dado, processo, comunicação para as pessoas, para que as pessoas efetivamente consigam tirar, e eu falo pessoas, porque cidadão é um conceito jurídico de quem pode votar e ser votado, é quem tem título de eleitor, e a gente tem que abrir um pouco mais esse leque, né? Você tem criança, você tem até quem não pode ser votado por outros problemas, mas você tem que fazer isso chegar às pessoas como serviço efetivamente. E eu, assim, tentando fazer uma análise um pouco mais aberta, o que eu acho é que a gente vive hoje como se fosse um processo de revolução, mais uma. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, assim, aí eu tiro desse ambiente regulatório esquizofrênico, o Estado, muitas das vezes, assim, esse negócio de se apropriar das pessoas se apropriarem das coisas, é complicado, porque assim, o Estado, muitas das vezes, ele tem que entender que ele muito ajuda quando não atrapalha. O Estado atrapalha demais. O
Estado atrapalha demais. Gente, tem um ranking da Endeavor que joga o Rio de Janeiro para uma posição ruim em empreendedorismo, embora a mesma posição em inovação seja legal. Se não me engano, a base de cálculo do estudo foi feita em 2016 e o ranking é de 2017, ou é de 2017 para 2018, alguma coisa assim. Mas, enfim, a gente vai para uma possibilidade de poder empreender, né? A gente fica ruim no ranking de poder empreender por conta fundamentalmente do ambiente regulatório. Naquele ano base, a cidade do Rio de Janeiro, entre leis, decretos, resoluções, portarias e outras porcarias, a gente tinha 116 normas editadas naquele ano que impactam ainda a vida do empreendedor. No mesmo período em que o Estado havia editado 216. Meu Deus do céu, quando você está vivendo uma coisa de solução incerta, que você tem que montar, você não tem funding para buscar, ou mal tem, aí a gente vai para uma outra ponta que é do capital. A gente tributa investimento de risco igualzinho tributa investimento do mercado financeiro. Isso é uma maluquice. Quem que vai botar o dinheiro em trabalho, né, em risco? Não vai botar lá num... Né, o mais conservador vai para um rendimento de 7%, outro vai usar um pouquinho, vai fazer a bolsa para tentar arrumar 10% no ano, outro... enfim, mas não vai. Aquele cara que vai botar, vamos desenvolver uma solução que pode ser legal, que pode ser isso, pode ser... E essas soluções morrem, a maioria morre. A gente tem que produzir muito para aproveitar pouco, fazer com que esse pouco gere resultados e retroalimente todo esse sistema. Então, a lógica que a gente tem que montar e caminhar é muito nesse sentido. E o ambiente regulatório, definitivamente, não é para isso. É para viabilizar, provavelmente, aquele monte de maluquice que a gente vem presenciando aí nos últimos sei lá quantos anos, que não são poucos também. Né? E aí, para não personalizar nem individualizar, porque esse troço é um troço que não tem escudo, está em tudo quanto é time. Vamos lá, né? Então, eu acho que a coisa do ambiente regulatório é acho que a gente está num desenvolvimento de uma cultura nova, e aí eu sempre aponto para isso, o desenvolvimento da cultura. É isso mesmo, o Estado tem que parar de atrapalhar. As pessoas também têm que entender e vão entender os costumes novos. É um processo que a gente está vivendo, como sempre, como tudo é um processo. Então, é o exemplo do lixo, que não me lembro agora quem deu, eu acho que foi o Túlio. Enfim, tem uma série de exemplos. Aqui no Rio, a gente tinha um exemplo de que tinha um treinamento, uma qualificação, e as comunidades que mais saíram bem com o negócio de lixo não eram comunidades que levaram rebimbocas ou aqueles negócios de separar lixo, eram sim aquelas comunidades que tinham selecionado as senhoras e as crianças para educar a população local como fazer e como se comportar, que eram as pessoas mais respeitadas na comunidade. Então, e aí a coisa da tecnologia social, né, bem na veia mesmo, que é as pessoas. A real inovação nas pessoas, né? A real inovação está na cabeça, no comportamento coletivo, né? E o comportamento coletivo ele tem que ser facilitado. E aí, na minha leitura, o grande papel do Estado. Estado lato sensu, Estado, município, Estado, União, enfim. Assim, primeiro, não vão atrapalhar que isso aconteça. Segundo, a gente tem como Estado um poder catalisador de juntar essas pontas, de oferecer um ambiente minimamente organizado para que essas coisas surjam com capacidade de gerar frutos, de agregar, de incluir, né, de trazer o cara de Manaus para o Rio, o de Pernambuco para Floripa, o lá de Gramado, de Porto Alegre para Salvador e vice-versa, e fazer com que essas coisas se comuniquem e compartilhando esses conhecimentos, criem soluções e desenvolvam comportamentos que atendam, que vão atender a todos mesmo. Então, acho que eu fugi um pouco da linha da tua pergunta. Eu fico na linha do que eles vão levantando, eu vou me seduzindo pelo tema e vou embora. Eu estou preocupada com o tempo. Desculpa, vamos lá, Túlio. Sua vez, vamos lá. Foi levantado, então, né? Foi levantado o uso de dados, aí agora foi reforçado a relevância de um ambiente regulatório mais favorável.
E no seu ponto de vista, então, né, o que você considera inovação mesmo, em termos de gestão pública para essa retomada econômica? Acho que não só para a retomada econômica, né, mas principalmente para a convivência com o Covid-19, né, que a gente vai ter que ter até surgir uma vacina, né, surgir um tratamento terapêutico eficaz. Isso, né, a gente sabe que Recife hoje ela está há mais de 2 meses, né, com desaceleração do número de casos. A gente está vencendo, né, mas o risco de ter uma segunda onda é iminente em todo o país. Então, é fundamental a gente estar preparado, né, não só para o enfrentamento dessa pandemia agora, mas como de qualquer outra crise. Então, a gente aqui, Raquel, estruturou, né, se conseguiu ter uma resposta muito rápida, né, para a pandemia. Né? O Recife aprendeu muito com a epidemia recente que teve aqui, de chikungunya, Zika. Né? Então, desde janeiro, a gente já tinha um comitê instalado, né, preparado, estudando tudo o que estava acontecendo no mundo, né, para poder estar se antecipando e dar uma resposta muito rápida. Né? Então, a gente conseguiu estruturar a rede de saúde municipal, né? Foram mais de 7 hospitais de campanha, né, que a gente conseguiu construir, teve isolamento social e teve uma ação que ela precisa, o poder público tem uma sensibilidade muito grande, que foi a de fazer as escolas assegurar a segurança alimentar de todos os alunos. Isso tem um impacto na economia muito forte. Né? A gente sabe, né, a informalidade que existe. Então, Recife foi a primeira capital no país a fazer isso. Né? Logo em seguida, né, com a distribuição das máscaras, era uma oportunidade também para a geração de renda. Então, hoje, por conta dessa condição que a gente tem, o prefeito ele conseguiu, inclusive essa semana, retomar o compromisso dele no início do ano de entregar 1.500 obras esse ano. São 5.000 empregos. A gente sabe a relevância que uma cidade como Recife, o poder público tem no PIB, né, da nossa cidade, a participação é muito relevante. Né? Então, são 5.000 empregos. São aspectos importantes, mas se eu pudesse destacar dados. Eu acho que a cultura, né, de uma gestão pública baseada em dados, ele vai ser um grande legado, né, para tudo isso que a gente está vivendo e vai estar enfrentando, porque a gente tinha uma gestão pública baseada em metas, em indicadores. Eu acho que muitos municípios, muitos estados já vinham com isso, mas do jeito que está sendo agora, para você ter uma ideia, a gente criou um Big Data, né, em parceria com o Porto Digital, né, o dado, e a gente consegue correlacionar todos os indicadores epidemiológicos, né, de saúde, econômicos. Toda a abertura da cidade ela vem sendo feita de forma gradual, né, e tomada a decisão com base nesses indicadores. Mas esse Big Data ele vai estar preparando o Recife para o enfrentamento de novas crises também que eventualmente surjam, que venham, mudanças climáticas que a gente está falando aí. Né? Esse Big Data ele vai estar orientando, inclusive, para ações que vão estar beneficiando a economia da cidade. Né? Você vai poder pensar em incentivos que estimulem isso a partir de dados, a partir de um outro olhar, né, sobre o problema. E outro aspecto também, Raquel, para destacar, assim, que eu acho que aconteceu muito, né, nesse período, e de alguma forma ele também ele trata principalmente sobre o aspecto da melhoria da qualidade de vida. A gente viu muito aí a tecnologia sendo usada para isso. Aqui mesmo no Recife a gente conseguiu fazer um aplicativo, né, para as pessoas fazerem ginástica dentro de casa, com orientação profissional, né, de educação física, né, coordenado pela Secretaria de Turismo, Lazer e Esportes. A gente fez um aplicativo de telemedicina, né, a pessoa podendo ser atendida dentro de casa, evitando superlotar a rede de saúde, né, e você tendo... Então, assim, eu acho que essa tendência fez um aplicativo para orientar os pais a poder brincar com seus filhos dentro de casa, estar acompanhando. Então, assim, eu acho que essa questão da gestão pública baseada em dados, né, da tecnologia sendo usado para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, eu acho que é o ponto mais importante aqui para a gente estar destacando hoje, a partir da sua provocação maior dos Chics. Eu acho que é por aí, sabe? É um desafio. O Leonir falou muito bem já dessa parte mais macro, do ponto de vista econômico, né, do desafio. É importante o governo federal, né, ele ter uma atuação,
Eu acho que agora, nesse momento, a gente tem uma discussão fundamental, né, no Congresso Nacional acontecendo sobre renda básica. Isso tem que ser pauta, né? Isso tem que ser, o governo federal tem que olhar para isso, sabe? E é importante ele ter, quando você vê o que qualquer país no mundo, França, Estados Unidos, estão fazendo do ponto de vista econômico, é importante ter uma atuação. Né? Nunca na história teve algo nesse sentido, sabe? Então, assim, eu acho que é fundamental, né, também ter ações estruturantes como essa, né? A gente tem um olhar, é um momento excepcional para o país. Gente, eu acho que eu poderia ficar aqui até bem mais tarde para a gente discutir, mas já estão me provocando aqui para passar a palavra, mas antes de agradecer, eu queria só fazer um somatório geral do que a gente falou e abrir só para o final rodada de comentários, se vocês acharem que eu esqueci alguma coisa. Mas o tema, né, do nosso evento é inovação, o papel da inovação na retomada das economias locais. E eu queria aqui elencar o que foi em comum acordo levantado por todos vocês, né? E que tem muito a ver com uma pergunta que a gente se faz, que é como fomentar ambientes mais inovadores, né? E eu acho que a gente, no final, acabou falando sobre isso tudo. Foi mencionado muito, então, o uso de dados, então, políticas públicas baseadas no uso de dados, um ambiente regulatório mais favorável, serviços mais efetivos para a população, a relevância da ajuda do Estado federal, seja ela financeira, mas também em quesito de educação. A tecnologia social, que a gente falou que isso é imprescindível, porque somente a partir do empoderamento pela sociedade de tudo isso é que essas iniciativas vão ser mais perenes. E a relevância também da gente utilizar essa experiência, e aí o Túlio mencionou a experiência passada de Zika e chikungunya, de estar preparado para enfrentamento de crises futuras. Então, de ficar esse legado para a gente conseguir aproveitar tudo que a gente teve que fazer e que o Covid foi um acelerador, né? Essa utilização de tecnologia, utilização de aplicativos para melhoria da população, enfim, seja por meio de telemedicina ou, igual você colocou, de exercícios, enfim. Então, elenquei aqui o que foi comum entre todos, e quero deixar aqui meu agradecimento e a palavra final aberta se alguém quiser contribuir com algum ponto adicional nesse sentido. Se não, eu agradeço enormemente. Mais algum ponto? Alguém quer falar algumas considerações finais? Esqueci eu posso alguma falar? Coisa? Claro! Você não me pergunta se quer falar, que eu sempre quero falar. Eu acho que tem uma coisa que a tecnologia pode ajudar a gente no momento de pandemia. Eu gostei muito quando o Leonardo falou sobre isso, né? A pandemia como aceleradora, como um evento, né? Um game changer, assim, muda o jogo e tudo, que é trazer também, tentar fazer com que a tecnologia supere a nossa histórica dificuldade de confiar. A gente tem uma tradição ibérica que é de desconfiança. Quando eu estive na Inglaterra, assim, as pessoas nunca me pediram um diploma. Eu falei um monte de coisa no formulário, nunca me pediram um diploma. E aqui tudo que você precisa fazer tem que ter o diploma em 3 vias, carimbado, você faz o negócio eletrônico, tem que mandar depois físico. Então, talvez, nesse momento, eu acho que para a recuperação da economia, e quando eu falo isso, eu estou pensando de crédito, por exemplo. Uhum. Né? A forma como o crédito é dado é sempre na garantia, milhões de garantias. Nos Estados Unidos não é assim, na Alemanha não é assim. Então, eu acho que talvez a tecnologia pode ajudar a gente a agilizar processos e fazer com que a gente confie mais. Muito bom, confiança. Isso, é um grande... O sotaque é mineiro, né? Então eu não posso falar nada, porque mineiro já... Confiança, que é o maior símbolo do blockchain, né? Exatamente. Onde a gente conseguiu avançar foi confiando, né? Então eu acho que é importante. Bom, gente, eu queria aqui agradecer enormemente, dar um orgulho muito grande como cidadã escutar gestores públicos falando e contribuindo nessa forma. A gente vê que sim, tem como sairmos mais fortes dessa. Então, muito obrigada pela participação, pela contribuição de vocês. Eu passo a palavra para o Rafael Veras. E Rafael e pessoal e galera da InovaCity, mais uma vez, muito obrigada por convidar aqui o de Blase Parente Associados para mediar esse painel. Obrigada.